Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 25 de julho de 2025, sexta-feira, e nós vamos juntos continuar aqui, seguir com a nossa Jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Continuamos na nossa sexta revisão. Hoje estamos na sexta lição da sexta revisão, a lição 206, e essa lição declara: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. A lição que nós vamos revisar hoje é a lição 186. A salvação do mundo depende de mim. A salvação do mundo depende de mim. As dádivas de Deus me foram confiadas porque sou seu filho, porque sou sua filha. E quero dar as suas dádivas dádivas onde Ele quer que elas estejam, ok? Então, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. A salvação do mundo depende de mim. Essa frase aqui, e quero dar as suas dádivas onde Ele quer que estejam, é que eu vou levar as dádivas de Deus com a minha presença, com o meu nível de consciência, aos lugares que eu frequento, né? Então, no meu trabalho, na academia de ginástica, na minha escola, na faculdade, né? Na minha casa, no meu lar, com os meus familiares, na minha religião, né? Então, eu vou levar essas dádivas aonde Ele quer que elas estejam, né? Eu vou levar as minhas dádivas aonde Ele quer que eu vá, né? E aí nós nos lembramos das duas orações, né? Tanto a oração da lição 71 quanto a oração do início do livro, né? Vamos aqui revisar essas orações para vocês verem como é que as coisas se entrelaçam, né? Como é que elas se relacionam. Deixa só eu pegar aqui para vocês. A lição 7.1. Guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação e só o plano de Deus funcionará. Então eu vou orar. O que queres que eu faça, meu divino Espírito Santo? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Essa é a oração da lição 71, né? Já fiz um post dessa oração lá no Instagram. E a oração do capítulo 2, né? Que é aquela oração que a gente faz quando damos início às nossas lives. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje. É onde, tá, gente? Não é aonde, não. Porque aonde é quando eu estou falando de para onde eu vou aonde você vai, tá? Sabendo que ele vai comigo, eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar, tá? Então as dádivas de Deus me foram confiadas porque sou seu filho e quero dar as suas dádivas onde ele quer que essas dádivas estejam. Então eu vou levar essas dádivas para o mundo por meio da minha presença. A minha presença leva o meu nível de consciência, ok? A minha presença entrega as dádivas. As dádivas são os meus níveis de consciência. Porque, na verdade, essa é a única coisa que nós podemos verdadeiramente dar aos outros, né? É o que realmente fica, né? Porque imagine que você deu um carro para o seu filho, né? Um dia esse carro não vai existir mais. Ele se foi, né? Você não tem mais esse carro. Esse carro não funciona mais. Esse carro, sei lá, já foi para o ferro velho. Não existe mais. Vocês já venderam o carro.
Mas o que ficou? O que verdadeiramente você deu para o seu filho? Talvez a dádiva de ter ensinado ele a dirigir o carro. Entendem? É por aí que a coisa funciona. É por aí que a coisa acontece, tá bom? Porque a única coisa que nós podemos verdadeiramente compartilhar são os nossos níveis de consciência. E esse que é o grande barato, né? É eu chegar nesse planeta com um determinado nível de consciência, eu me aperfeiçoar durante o período em que eu estou aqui, eu passar por esse processo de expansão de consciência, pelo qual nós estamos passando agora por meio desse instrumento chamado Um Curso em Milagres. Outras pessoas estão tendo processos de expansão de consciência por outros caminhos maravilhosos. Nenhum caminho é melhor do que o outro. Eu posso citar aqui para vocês pelo menos, 20 caminhos maravilhosos. Nós escolhemos os caminhos que fazem mais sentido para nós. Nós escolhemos os nossos caminhos favoritos. Os caminhos com os quais nós temos mais afinidade. As pessoas, os lugares, né? Os sistemas de ensino, aquilo que nos toca e aquilo que traz uma real mudança nas nossas vidas, né? E sobre isso eu queria ler... Bom, vou ler depois. Depois que eu ler o texto aqui da Linguagem da Liberdade, eu leio os comentários que vocês me mandaram ontem. 2 comentários me emocionaram muito, tá? O da Aline e o da Eneida, né? Não sabia, fiquei sabendo ontem por meio dos comentários. Hoje o texto da Melody, que é estupendo, do livro A Linguagem da Liberdade, do dia 25 de junho, é intitulado Continue, não desista. Continue praticando seus comportamentos de recuperação, mesmo quando os perceba de forma confusa, mesmo quando eles não tenham acabado de penetrar em você, mesmo quando ainda não os tenha compreendido. Às vezes, leva anos para que um conceito de recuperação passe da nossa mente para a alma e o coração. Precisamos praticar os comportamentos de recuperação com a mesma vontade, o mesmo esforço e a mesma repetitividade exigida por comportamentos de codependência. Precisamos esforçar-nos a fazer certas coisas, mesmo quando elas não parecerem naturais. Precisamos dizer a nós mesmos que damos importância a nós mesmos e que podemos cuidar de nós mesmos, mesmo quando não acreditamos no que dizemos. Precisamos fazer isso e fazer isso, dia após dia, ano após ano. Não é razoável esperar que essa nova maneira de viver seja incorporada do dia para a noite. Podemos ter de fingir por alguns meses, anos, antes que os comportamentos de recuperação fiquem incutidos e naturais. Mesmo após anos, podemos nos encontrar em épocas de tensão ou dureza, retornando a velhas maneiras de pensar, de sentir e de nos comportarmos. Podemos ter camadas de sentimentos que nós só estaremos prontos para reconhecer depois de nossa recuperação. Tudo bem, quando chegar a hora, saberemos, né? Nós entendemos as nossas vidas em retrospecto, não é mesmo? Não desista, leva tempo para que consigamos nos amar. É preciso muita prática, tempo e experiência, lições e mais lições. Então, quando pensamos que chegamos lá, descobrimos que temos mais para aprender. Essa é a alegria da recuperação. Continuamos a aprender e a crescer a vida inteira. Continue a cuidar de si mesmo, seja como for. Mantenha-se ligado aos comportamentos de recuperação, um dia de cada vez. Continue amando a si mesmo, mesmo quando isso não parecer natural. Haja como se, entre aspas, né? Pelo tempo que for preciso, mesmo se esse período de tempo parecer mais do que o necessário. Um dia acontecerá. Você despertará e descobrirá que aquilo em que você tem trabalhado, pelo que você tem se empenhado tanto e forçado a si mesmo a fazer,
finalmente acontece de forma natural, sem qualquer esforço. Já chegou a sua alma. E então você irá em frente para aprender algo novo e melhor. Hoje, a oração. Hoje me manterei ligada em meus comportamentos de recuperação, mesmo que não pareçam naturais ainda. Forçar-me-ei a fazer isso, mesmo se isso for um incômodo. Empenhar-me-ei em amar a mim mesma até que isso realmente aconteça. Então, uma dica é, a Tio Swan, ela tem uma frase que eu adoro. Ela fala assim, quando você estiver em dúvida a respeito de como agir, você vai se perguntar o seguinte: se eu me amasse, o que eu faria, né? Ou você pode pegar também a própria frase, a pergunta que Jesus nos ensina em Um Curso em Milagres, que é: o que o amor gostaria que eu fizesse, né? O que o amor gostaria que eu fizesse? Essa é um pouco mais capciosa, porque nós podemos cair naquela armadilha de achar que o amor quer que nós sejamos bons o tempo todo. E aí eu recordo a vocês a história do monge budista e da cobra, né? Que a compaixão sem sabedoria não é compaixão, né? É idiotice, né? E a virtude a ser desenvolvida não é idiotice. A virtude a ser desenvolvida é compaixão. A virtude a ser desenvolvida é sabedoria, tá bom? Então, se eu me amasse, o que eu faria nessa situação? Se eu me amasse, eu perderia o meu tempo brigando com essa pessoa, discutindo com essa pessoa? De que forma eu colocaria o meu ponto, o meu limite? De que forma eu estabeleceria o meu limite com essa pessoa se eu me amasse? Porque, olha, gente, aprender a estabelecer limites é uma parte fundamental da autoestima. E essa é a que mais nos falta, de um modo geral, quando nós estamos envolvidos nesses relacionamentos especiais, né? Que são os relacionamentos de codependência, né? Então, das duas, uma, ou a gente não estabelece limite nenhum, ou quando a gente não se ama também, mas está pendendo lá para o outro lado do pêndulo, a gente acha que só os nossos desejos têm valor, né? Só o que a gente quer é bacana, né? E aí nós tendemos a desrespeitar os outros, nós tendemos como é que se diz? A ter atitudes mimadas, né? Achar que tudo tem que ser do nosso jeito. A gente tem a tendência a não se preocupar com o bem-estar alheio e por aí vai, né? Muito bem. Acho que era isso que eu queria falar. Eu vou ler aqui, antes de ler os comentários, eu vou ler o final do capítulo. Não, nem vai dar para terminar hoje, não. Vai ter que ser amanhã. Eu vou ler um exercício para vocês do estágio 2, tá? São 4 exercícios para ajudar você a encontrar o seu propósito de vida. E o nome do exercício é aonde procurar, ou melhor, onde procurar pelo seu propósito. E aqui há 4 lugares para ajudar você a encontrar ou a redefinir o seu propósito. Primeiro, número 1, as suas dores passadas. Num rascunho inicial do meu primeiro livro, chamado Tradução Livre Minha aqui, tá? O Príncipe Encantado Não Está Vindo. O meu editor cortou essa linha porque ele a considerou... peraí, só um minuto. Peraí, que meu tablet deu um problema aqui. Ele a considerou muito banal. Na nossa mais profunda dor reside o nosso mais elevado propósito. Eu não estou segura de que o propósito da minha vida, das nossas vidas, tenha que vir da dor, mas esse é um bom lugar para começar a buscar. Qual tem sido o seu maior e mais doloroso desafio na sua vida? Então eu vou dar para vocês o meu ponto de vista sobre essa primeira possibilidade. Concordo plenamente, né?
Eu cheguei aqui até esse canal fazendo o que eu faço hoje e aparentemente ajudando algumas pessoas, né? Por causa disso. Porque eu resolvi transformar as minhas maiores dores numa inspiração, digamos assim, para aqueles que pudessem se encontrar no mesmo lugar onde eu já estive algumas décadas atrás, né? Então eu resolvi ensinar o que funcionou para mim. O que me trouxe de um estado de total desespero no qual eu vivia para uma vida muito plena que eu tenho hoje. Minha vida não é perfeita, mas é uma vida de muita plenitude. Eu sou muito grata pela minha vida, ok? Em todos os sentidos, né? Obviamente que há pontos a serem melhorados, há objetivos a serem conquistados, né? Mas se o Espírito Santo chegar para mim, sei lá, amanhã e falar a sua missão como Jaqueline terminou, eu vou falar, tá, beleza, tô pronta, né? Vou arrumar alguém para ficar com meus gatos. Eu acho que eu posso mandar meus gatos lá para Ingrid Ritter, né? Pro Rio Grande do Sul. Né? Vou arrumar alguém para ficar com os meus gatos e vou embora. E só. Né? E tá tudo bem, né? Então, assim, sim. Essa dor maior pela qual eu passei, ela foi determinante para eu ter encontrado o meu propósito de vida, tá? A minha carreira profissional não foi por esse caminho, né? Mas eu só encontrei o meu propósito de vida quando eu já contei isso pra vocês aqui. Quando eu efetivamente comecei a postar os vídeos diários aqui no canal, né? Então eu posso dizer que sim, né? Nesta vida eu atravessei o que os místicos chamam de a noite escura da alma. Eu passei por isso, né? E para quem entende aí de astrologia, eu tive Plutão passando pelas minhas casas 12 e 1, né? Então eu passei literalmente por esse processo de morte e renascimento, né? E ter passado... Você quer colo? Eu falei Ingrid Ritter, você logo quis vir, né, meu filho? Tá, então peraí. Vamos dar beijo na Ingrid, na Janaína, na Nair, todo mundo que gosta de você. Dá oi para as pessoas. Fala oi, tudo bem? Vamos lá. Né? Então eu posso dizer para vocês que na sua dor talvez esteja o seu propósito de vida. E qual propósito de vida será esse? Ajudar as outras pessoas a ultrapassarem essas mesmas dores, tá? Então vamos supor que você... Não foi o meu caso, tá? Eu falo quando é o meu caso, quando não é, porque eu não quero criar confusão com os meus familiares, tá? Mas vamos supor que você tenha tido um pai alcoólatra. Não foi definitivamente o meu caso. Eu não sei, não conheço, não posso falar. Posso imaginar como deve ser crescer com um pai alcoólatra. E se esse casal tá junto, obviamente essa mãe é codependente, tá? Então, talvez a sua grande missão hoje seja ajudar mulheres que são filhas de alcoólatras, tá bom? Segundo lugar, nos problemas do mundo. Lá no passado, quando eu estava me graduando, eu entendo aqui que era na high school, era no 2º grau, alguém me perguntou, se você tivesse uma varinha mágica, qual seria a única coisa que você modificaria nesse planeta? Eu fiz uma redação sobre isso. Acho que pro vestibular. Acho. E eu vou dizer para vocês depois o que eu respondi. E eu sabia imediatamente. E eu sabia imediatamente qual era a resposta. Eu liberaria as mulheres para que pudessem trabalhar como iguais entre os homens.
E isso aconteceu lá nos anos 70. Pouco depois, eu consegui um emprego no Centro de Mulheres, no campus da universidade. Ajudando mulheres a se recolocarem, né, no mercado de trabalho. E isso me colocou no caminho onde eu estou no dia de hoje. Então, olha a sua volta. Qual problema global você se sente impelido? Você sente, né, fortemente, né, um problema para você. Como você pode contribuir para a solução? Então, isso eu fiz na minha carreira, né? Quando eu fui buscar trabalhar com as questões ambientais da indústria do petróleo. O problema ambiental era o que mais me chocava. E aí eu fui trabalhar com isso, né? Fui falar de indústria do petróleo e meio ambiente, né? Tá. Então isso eu fiz na minha carreira normal, né? E qual é o problema? É esse o problema do mundo que você gostaria de gastar os próximos 10 anos da sua vida trabalhando nele, falando sobre ele, sendo parte da solução para ele? Há um problema mundial para o qual encontrar uma solução é algo do tipo eu tenho que fazer e não eu desejo fazer. Tá? Aí a gente chega na minha segunda resposta. Quando eu fiz a redação lá, quando eu estava fazendo vestibular. E a minha resposta, olhem só, eu só estou me lembrando disso agora, tá? Isso, obviamente, tem décadas aí, né? Que eu escrevi. Se eu tivesse uma varinha mágica, eu escrevi isso, gente. A redação foi lá e eu fui super mal avaliada. Apesar de escrever muito bem, eu sempre tive esse dom, por isso que eu fico corrigindo os erros de português de vocês. O avaliador me deu um mísero, acho que 6 ou 6,5 ou 7. Não passou de 7, né? E eu fiquei muito pé da vida, porque eu sempre fui orgulhosa de todas as notas 10 que eu tirava em redação. Mas eu escrevi assim: eu tocaria o coração dos homens, para que cada um deles pudesse se lembrar de Deus. Aí, obviamente, ganhei uma nota ruim, né? Então, foi essa a minha redação. E olhem o que eu estou fazendo aqui agora, décadas depois, tentando tocar o coração de cada um de vocês para que vocês se lembrem de que somos todos filhos de Deus. Estou fazendo exatamente isso. E o tem que, o eu quero era a questão do petróleo e meio ambiente, né? Ainda em boa medida trabalho com isso até hoje. Mais um pouco menos focada na questão ambiental, mas na questão energética. Mas o tenho que é o meu propósito de vida. E eu tô aqui fazendo os vídeos, tá? O terceiro lugar é aquilo que eu falei para vocês ontem. Quando eu era pequena, eu brincava de escola com as minhas irmãs. É claro que eu era a professora. Eu obrigava os bonecos. Eu sentava os bonecos na cama e botava eles assistindo minhas aulas. Depois eu organizei uma campanha com os vizinhos. E eu era a única conselheira. Essa palavra aqui, ela deve ter um outro significado que eu desconheço, tá? Então ela... É isso. Enfim, não consigo fazer melhor do que isso, né? À medida em que eu crescia, sonhei em me tornar uma professora universitária. Eu também. Mas eu tive filhos em vez disso. Eu tenho esse filho aqui, gente. Nesse momento aqui, esse filho ocupa todo o meu tempo. Eu não sei se vocês conseguem ouvir que ele tá ronronando. Ronrona aqui no microfone. Tá ronronando enlouquecidamente. Então eu tive bebês em vez disso. À medida em que olhamos para trás, para a tapeçaria de nossas vidas, é fácil apontar certas linhas que se repetem continuamente, mostrando um padrão que está se desenrolando e que tem pistas sobre o nosso propósito. Então a pergunta aqui é: de que você amava brincar quando você era uma criança? Então,
amava brincar lá de dar aula pros bonecos, né? E aí eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, o meu pai me deu o meu primeiro computador, e aí eu fui estudar computação, e eu amava misturar os produtos de limpeza em casa, e eu fui fazer a escola técnica de química, depois eu fui fazer a faculdade de engenharia química, e eu sempre adorei dar pitaco na vida das pessoas, sempre adorei aconselhar, sempre adorei me meter na vida de todo mundo. E aí, então, eu abri um canal no YouTube para que eu pudesse me meter na vida de todos que desejam me assistir, que desejem me assistir. E o número 4, o quarto lugar, nos seus desejos secretos. Pense sobre aqueles sonhos que você jamais contou para ninguém, porque eles são tão absurdos que chegam a embaraçar, né? Chegam a ser embaraçadores. O meu sonho era ser uma estrela do rock and roll. Ah, é verdade. Isso, ó Deus, isso é verdade. Eu também. E ontem um dos meus grandes ídolos, da época que eu não era desperta, o meu querido Ozzy Osbourne passou pro plano espiritual, né? Eu vou rezar por ele e vou botar o nome dele na roda de cura na semana que vem na minha escola de Theta Healing. Eu queria dizer para vocês que todos que interagem comigo, ganharam o nome na roda de cura na última terça-feira, tá? Vocês receberam sessão de cura à distância. Todos vocês que me escrevem, que fazem pix pra mim, com quem eu convivo, eu escrevi o nome de todos. Perdi um tempão lá, botei o nome de todo mundo. Uma vez uma pessoa me perguntou: se você pudesse ter um emprego de qualquer pessoa, de uma outra pessoa, de quem seria esse emprego? E isso foi fácil para mim. O emprego de Neil Diamond, que é um cantor, né? E aí a pessoa me perguntou por quê? E as palavras simplesmente escorregaram da minha boca. Eu quero escrever as minhas canções e cantá-las. E essa frase ressoou tão profundamente que eu permiti que elas me guiassem por uma miríade de carreiras. Ok, então eu consegui, né, escrever as minhas canções, que são os meus livros, e cantar, que é cantar as minhas canções. Então, se você pudesse ter um emprego de qualquer pessoa, o emprego de quem seria, né? E eu me lembro de eu conversando sobre isso com uma amiga do meu antigo trabalho há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? E agora não, agora eu não gosto do que ela tá fazendo definitivamente, porque ela foi se meter com política. Mas eu respondi essa pergunta há uns 10 anos atrás e a resposta foi Marianne Williamson, tá? Então é isso aí, gente. Então eu adorei esse exercício dela e acho que ela tá perfeita. Então a gente tem que procurar o nosso propósito nas nossas dores passadas, nos problemas do mundo, nas nossas brincadeiras de criança e nos nossos desejos secretos. E aí eu digo para vocês que a minha ferramenta favorita é o mapa astrológico. O mapa numerológico ajuda também muito. E para todos vocês que fizeram comigo a fórmula floral, como essa fórmula floral, ela além de astrológica, ela é numerológica, provavelmente ela está abrindo aí a caixinha de Pandora de vocês para que vocês possam conhecer os verdadeiros propósitos de vida de vocês, tá bom? E é isso, basicamente. Mas eu me vejo hoje na minha idade adulta fazendo tudo que eu gostava de fazer quando eu era pequena, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Agora eu vou ler os comentários e comentar os comentários, porque os comentários foram absolutamente maravilhosos, tá? Então foi no texto de ontem, foi na lição de ontem. Vejam bem. A Eneida colocou: sim, Jaque, eu estou com você desde 2021. Em 2022 foi possível uma manifestação da minha casa própria. Muito obrigada, Jaque. Gente, isso é maravilhoso, né? Eu agradeço pelos agradecimentos, mas você precisa agradecer ao Divino Espírito Santo e ao Mestre Jesus. Marinilze, Cristianine,
Sim, minha querida. Faz 3 anos que te acompanho. E sim, a minha vida financeira mudou muito. Vivi anos a fio na escassez e cheguei até você no auge do meu desespero. A minha avó materna viveu a vida toda na escassez. Vim de uma formação católica e sempre acreditei que não era digna das promessas de Cristo. Muito obrigada por tanto. Marinilze, você é uma pessoa que praticamente todo domingo eu vejo que você contribui com as lives, né? E você tá me dizendo que você veio de uma realidade de escassez muito forte. E isso é maravilhoso. Eu só vou te pedir um favor. Hoje você comenta de que maneira essa escassez melhorou na sua vida, tá? A Paula, muito obrigada, lindeza. O nome de Deus é a minha herança. A Aline, que eu amei. Muito obrigada, Jaque, querida. E sim, nesses 5 anos tenho experimentado prosperidade em minha vida. Não apenas nas finanças, mas também na saúde, nos relacionamentos. Tenho enxaqueca e tinha crises semanais. Hoje, com o desfazer da culpa e a prática do perdão, são raras as crises. Muito obrigada pela sua guiança. Então, Aline, enxaqueca, autocrítica, tá? Quando a enxaqueca começar, escreve tudo o que você estiver pensando de ruim ao seu próprio respeito. Faz as listas, faz uma oração, queima, entrega para o Espírito Santo. Nilza, Jaque, que legal. Eu também quero fazer amizade com a moça da acupuntura. Ela é maravilhosa. Kelly Cristina, tá? Quem quiser conhecer o trabalho dela é Kelly, www.kelly, com LLY, kellymovimentodavida.com.br, tá? Ela é fisioterapeuta, ela é maravilhosa. Ela fica aqui no Rio, tá? Quem estiver aqui no Rio e quiser o endereço, é só ir lá no site dela, tá? www.kellymovimentodavida.com.br, Kelly Movimento da Vida, tudo junto. Quando criança, eu amava ler, principalmente os livros com gravuras. Continuo até hoje. E a Raquel que declarou, eu sou a filha de Deus perfeita. É isso. Então, gente, em vez de vocês acharem que vocês vão sair manifestando coisas, fazendo afirmações positivas, o que também é possível, ou fazendo os cursinhos da lei da atração, o melhor é fazer esse trabalho de limpeza da culpa, né? E o trabalho de limpeza da culpa, ele envolve a limpeza de uma série de crenças de vitimização, tá? E eu vou fazer algum trabalho com relação a isso, tá, gente? Eu tô aqui montando na minha cabeça. E aí vocês vão saber, tá? Então, quem quiser saber a respeito desse trabalho que não tiver contato comigo, me mande um WhatsApp lá pelo telefone que tá na bio do Instagram, tá bom? Ou me mande um e-mail, porque eu vou fazer algum trabalho, alguma sessão coletiva pra gente limpar essas crenças, tá bom? Isso tá me vindo com muita, muita, muita força, tá bom? E eu acho que é isso que eu queria falar hoje, tá? Queria dizer para vocês que quando a gente começa num trabalho real, concreto, bem dirigido, né? E o nosso trabalho é completamente dirigido pelos livros dessa obra, chamada Um Curso em Milagres, não tem como a vida da gente não melhorar, né? Eu me lembro que, não sei se a Nair tá me acompanhando aí nos vídeos diários, né? A Nair é uma cliente antiga e querida, e eu me lembro dela falando assim para mim, nossa, Jaque, como eu estou menos chata, como hoje eu sou uma pessoa menos chata, né? E tô contando isso para vocês porque ela falou, né, publicamente, em alguma live, né? Como eu sou menos chata hoje, né? Eu também, como eu sou menos chata hoje. Nossa senhora. Assim, eu melhorei demais da conta, né? E quero dizer para vocês que vários outros alunos já me reportaram melhoras, né? Eu tenho uma aluna que ela teve uma recolocação profissional agora recentemente, uma coisa estupenda, mas assim, estupenda, sabe? Miraculosa. Ela teve um reposicionamento
profissional, inclusive porque num momento anterior tinha passado por uma espécie de um assédio moral, né? E aí resolveu parar de trabalhar, resolveu se aposentar e agora foi convidada para assumir um cargo importante no governo, né? Para o qual ela está total e absolutamente preparada e capacitada, e é talentosa, e é honesta, e é ética, e é da Seichonoye também, e estuda um curso em milagres, e é uma pessoa estupenda, e é uma pessoa que eu tenho certeza que está fazendo um belíssimo trabalho nesse cargo que ela assumiu, né? Então eu tenho aqui, sabe, muitos exemplos mesmo. E eu acho que essa coisa de a gente encontrar o nosso propósito pessoal é fundamental, né? E nesse sentido, o nosso mapa astral nos ajuda demais. O nosso mapa astral, ele pega, se você for uma pessoa assim mais indecisa, nunca foi o meu caso, porque eu já sabia que eu queria estudar química quando eu tinha 11 anos de idade, né? Eu já sabia que eu queria dar aula quando eu tinha 7 anos de idade, eu já estudava astrologia com 7 anos de idade. Então eu vim nesse sentido, eu vim bastante madura. Não que em outros sentidos eu não tenha vindo bem imatura, tá bom, gente? Tá bom? Então não confundam não, tá? No sentido mental eu vim muito madura, no sentido, sob o ponto de vista emocional eu vim muito imatura. Então eu ainda tomo caldo, as ondas ainda vêm me dão caldo até hoje, tá? Por isso que eu fui buscar a espiritualidade, por isso que eu fui buscar o curso, e por isso que eu digo para vocês que é tão importante o amadurecimento emocional psicológico, porque senão você fica naquilo que os americanos chamam de bypass espiritual, o atalho espiritual, que não é bom, né? Essa semana eu até enviei para os meus amigos do Stargate um post do Instagram que a moça estava falando a diferença comentando sobre a diferença entre você ter uma espiritualidade muito forte e você tá entrando num delírio psicótico. E eu vejo isso em algumas pessoas, né? Então, mas isso para mim é o quê? A pessoa que não fez o trabalho de cura da criança interior. Então o espiritual vai lá em cima, mas o psicológico emocional tá aqui embaixo. Então você tem uma cisão, a pessoa pira. E ela começa a achar que tá canalizando, que tá vendo seres, enfim, ela tá se descolando da realidade, né? E a verdadeira espiritualidade é aquela espiritualidade que nos permite vivermos bem aqui no mundo material, dominarmos o jogo de videogame chamado o jogo do estar do lado de fora, como eu chamo para vocês. Tá? E aí o que acontece? O mapa astral, ele pega um monte de opções e ele faz assim, ó. O seu mapa astral, ele faz assim. Ele mostra para que você veio. Ele mostra quais são as boas opções de carreira para você. Ele mostra, se você hoje estiver pensando em fazer uma transição profissional, ele te indica o caminho. Ele te indica no que você é bom. E ele te mostra em que você tem que trabalhar para ficar melhor ainda. Ok? Então, assim, eu amo essas ferramentas, né? E tanto os mapas, tanto o mapa astral quanto o mapa numerológico, eles não são adivinatórios. Não, adivinatórios não. Eles não são instrumentos divinatórios. Não são. Eles são instrumentos absolutamente matemáticos. Você pega a data de nascimento da pessoa, você pega o nome da pessoa, você escreve e você vê os caminhos da alma dela. Você pega, faz um mapa astral da pessoa, você vê a hora que ela nasceu, o lugar onde ela nasceu, pronto, você faz o mapa astral dela. Não tem adivinhação aí, gente, tá? Então, se não tem adivinhação, é porque Deus nos deu para que a gente pudesse caminhar com isso verdadeiramente como um mapa, um roteiro, tá? Então, vamos lá. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Lição 206. A salvação do mundo depende de mim, né? Então, se você ainda não assistiu o meu vídeo, como você pode fazer para ajudar a salvar o mundo, um vídeo gratuito que está aqui no canal, assista. Você vai saber muito mais sobre esse assunto de hoje. A salvação do mundo depende de mim. As dádivas de Deus me foram confiadas porque sou a sua filha e quero dar as suas dádivas onde Ele quer que as dádivas, estejam. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois eu ainda sou como Deus me criou, tá?
Então, a salvação do mundo, ela depende de todos nós, não no sentido de que a gente vai sair por aí perseguindo os moinhos de vento, mas no sentido de que nós vamos trabalhar diligentemente, comprometidamente, para quê? Para que nós possamos expandir a nossa consciência e afetar a mente da filiação como um todo, porque a filiação é una, tá bom? Eu deixo vocês, então, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.